Mais que nos remeter à antiguidade, a discussão a respeito do livre-arbítrio nos faz voltar à gênese da tradição judaico-cristã. Segundo o mito de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus escolheu desobedecer à advertência divina ao comer do fruto proibido, o que causou a expulsão do paraíso. E você acredita na liberdade de escolha entre o bem e o mal? Fortemente influenciado pelas correntes cientificistas do século XIX e vinculando-se à corrente literária naturalista, o escritor Aloísio de Azevedo, na obra O Cortiço, fundamenta a narrativa em um determinismo do meio, no qual as circunstâncias do ambiente e os componentes hereditários determinam o comportamento do indivíduo. As correntes deterministas opõem-se à noção de livre-arbítrio, ao sustentarem que o indivíduo não é livre para decidir conforme suas próprias escolhas e que toda ação humana é determinada por leis e por causas. No entanto, se não houvesse liberdade de escolha, seria possível a responsabilização individual das ações humanas? De que forma o agir humano se relaciona com o meio? Existe livre-arbítrio? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai debater o tema livre-arbítrio. Para isso recebemos no estúdio Adriano Naves de Brito, que professor da Unicinos e atual secretário de Educação do município de Porto Alegre, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e José Rodrigo Rodrigues, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Mário, que está com o livro aberto. Bom, eu resolvi trazer de Santo Agostinho um livro inicial dele, da sua conversão, que é o Livre-Arbítrio. Pronto. Tá? Que escreveu entre 388 e 395. E, bom, este livro é uma peça extraordinária, porque é o diálogo dele com Evódio, e Evódio lhe coloca uma pergunta: mas se Deus criou tudo, ele também é o causador do mal? E aí começa a discussão. E para responder a isso, Agostinho vai se opor à tese tradicional corrente na época dos maniqueus, de que a vida estava regida por dois princípios, o bem e o mal, e nós não tínhamos escolha. Tá? E ele vai introduzir, então, a noção do livre-arbítrio como sendo algo absolutamente fundamental para o ser humano, para a responsabilidade. Como é que alguém poderia ser imputado de algo se agisse absolutamente determinado? Né? Então, o livre-arbítrio, e com isso ele inaugura ou retoma uma tradição dos antigos, dando uma nova visão sobre a ideia de liberdade. E o Ocidente, como diz Hegel, é a história do conceito de liberdade. Né? Como esse conceito, essa noção de liberdade vai até chegar aos dias de hoje, na qual, do meu ponto de vista, se encontra num impasse terrível. Mas Santo Agostinho é de uma atualidade incrível. Né? Depois eu vou querer perguntar para vocês, mas não sei. Primeiro vamos fazer essa exposição inicial, como compatibilizar essa questão do livre-arbítrio discutido antes da modernidade com a noção do sujeito da modernidade. Exatamente. Que sabe que da questão do cógito e depois da angústia que se forma a partir do momento em que o sujeito sabe que tem angústia. Enfim, mas para depois, porque na sequência eu quero ouvir então o José Rodrigues. Bom, eu trouxe aqui esse livro do
Samuel Beckett, né, que chama Molloy, que faz parte de uma trilogia, né? Quer dizer, é Molloy morre, e depois tem então tem outro livro que se chama O Inominável, né? Que então é o último. Então, e esse livro, quer dizer, o último livro, ele termina com duas frases, né? Assim, eu não posso continuar, eu vou continuar. Né? Acho que isso dá um pouco, então, o clima dessa trilogia. E por que eu trouxe esse livro, né? Porque aqui já é uma sensibilidade, digamos, mais quase contemporânea de um sujeito que não sabe exatamente o que está fazendo no mundo, né? Essa aqui é a ideia. Né? Ele está num quarto, sabe-se que ele está procurando a mãe, sabe-se que ele escreve, vem alguém para buscar os escritos dele, mas ele faz isso meio mecanicamente, e ele pega uma bicicleta e vai encontrando personagens que ele vai descrevendo. Você fica sem saber exatamente o que ele está fazendo, mas de qualquer maneira, então ele vai fazendo, ele vai vivendo, né? Então eu sempre acabo lendo o Neil Beckett como essa afirmação da vida mesmo diante de um certo absurdo do mundo, né? Não é exatamente um autor, ao contrário do senso comum, que mostra o desespero, porque de qualquer maneira ele sempre tem a opção, vou continuar, né? Alguma coisa resiste, alguma coisa leva ele a continuar vivendo, né? Perfeito. E vamos logo voltar a essa questão. Vamos o Adriano. Uhum. Bom, eu trouxe o L'Étranger, do Camus. É um livro O Estrangeiro, um livro de 1942, ainda do tempo argelino do Camus, da influência dos temas da Argélia. E é um livro, pelo menos em diferentes aspectos, mas num aspecto específico que eu acabei de ouvir, ele conversa com o texto que o José trouxe. O personagem do José, ele está esperando a mãe. Esse começa perdendo a mãe. Uhum. O texto começa ele dizendo, hoje morreu minha mãe, quem sabe tenha sido ontem, e com uma certa indiferença com respeito a isso. O texto, então, caminha sempre nesse diapasão, que é o diapasão da dimensão da existência, daquilo que é, né? E de não negar aquilo que é, e de que as coisas que acontecem ao longo do romance, o personagem principal mata alguém num movimento que é um movimento meio casual, e ele não chega a se arrepender disso, as circunstâncias são assim, o mundo é assim, quer dizer, a realidade se afirma, aquilo que é se afirma sobre a pessoa, e a pessoa o aceita isso e reage, né, como quem aceita isso. Eu trouxe o texto, ainda que numa interpretação que é diferente da própria interpretação do Camus. O Camus vê nesse personagem o Cristo que nós podemos ter no mundo contemporâneo, porque é aquele que morre pela verdade. E a verdade das coisas que são. Eu acho que ele se trai ele próprio, porque quando você se deixa conduzir apenas por aquilo que é, você perde a dimensão do valor, e ao perder a dimensão do valor, você perde também a dimensão de liberdade. Então esse é o ponto, eu acho que é bem interessante sobre o livre-arbítrio, né? Que é o ponto do determinismo. Nós estamos no enfrentamento daquilo que é se impõe a nós, e se nós nos deixamos conduzir apenas por aquilo que é, nós somos indiferentes, temos que ser indiferentes. Então essa verdade nos elimina o livre-arbítrio. Então essa é a discussão para daqui a pouco. Bem, eu acho que vocês já colocaram uma questão aí que para mim é fundamental, é a relação do sujeito com a mãe, né? Como é que se dá hoje essa questão? Né? Porque hoje nós vivemos, me parece, o extremo da liberdade, o extremo da autonomia. O sujeito nasce e os pais esperam que o bebê decida tudo, inclusive o sexo. Alguns até queriam esperar para ele decidir o nome. Que consequências tem isso? Perfeito. Essa absoluta ideia de que qualquer heteronomia seria malévola, seria causadora de danos psíquicos. Tá?
Isso teria algo a ver, Rodrigo, vocês, Mário e Adriano? Deus morreu, agora pode tudo? Então acho que sim. Porque por um as aspecto, crianças estão soltas, não tem interdição. Bom, sem interdição, Estado é natureza, de certo modo. Então, por que fizemos a modernidade? Não queremos pagar o custo da modernidade? Está muito alta essa fatura, Mário ou Zé? Não, é que eu acho que aí a gente tem que ir mais então, de contexto em contexto, porque eu acho que então existem valores que são, vamos dizer assim, arraigados em certos grupos, certas comunidades, certos contextos. Quer dizer, Deus morreu significa que eu não tenho mais um critério para dizer, né, essa forma de vida não vale, ou aquela forma de vida, claro. então aquela forma de vida vale, e evidentemente que isso, quer dizer, aumenta a angústia e aumenta o espaço de escolha. Mas é muito difícil você criar alguém numa completa indeterminação. Ele sempre vai se deparar com uma certa cultura, com determinadas formas de ver o mundo, né? E claro que pode ser que tenha alguns pais que radicalizam esse aspecto, né? E tentam criar uma pessoa num completo vazio. Mas eu acho que a maior parte das pessoas acaba entrando no seio de uma família, ou se não tiver família, vai estar então, em algum ambiente. O que acontece é que ele vai ter menos certeza do que, enfim, se ele está certo ou se ele está errado, né? O que pode ser bom, né? Porque várias culturas e várias subculturas são marcadas pela violência, pela agressividade, né? Então acho que tem esse aspecto bom também. Deus ter morrido significa que a gente não tem mais alguém para dizer o que Deus, né? A cartografia. Não tem um intérprete oficial completa. Da vontade de Deus, né? A gente tem que construir esses valores coletivamente, né? No choque. Eu vejo diferente. Eu acho que... Que bom. É para debater. Eu acho que a morte de Deus é a morte da possibilidade da liberdade, porque essa liberdade que nós herdamos, na verdade, herdamos justamente de uma discussão que Santo Agostinho colocou. Então, nós precisamos de um conceito como esse. Essa é uma discussão importante, porque na religião você precisa da dimensão do sujeito, que é para ser o imputável, né? Bom, se você não tem Deus, então a mensagem de Deus, a presença de Deus, era a garantia de que havia uma ordem nesse mundo, que é uma ordem superior ao próprio mundo. E que escolher essa ordem era escolher a ordem da liberdade. A morte de Deus significa que nós só temos esse mundo, nós somos imanentes a esse mundo. E, portanto, nós estamos condenados aos determinismos desse mundo. E a escolha é que angustia. Nós temos escolhas, mas temos liberdade? Eu sou um naturalista e digo, nós não temos liberdade, mas nós temos muitas escolhas. Para o bloco seguinte, começamos exatamente por essa questão do Adriano de literatura. Faz uma pausa para um rápido intervalo, vamos para o segundo bloco e na volta vamos discutir a continuidade do livre-arbítrio a partir da última questão colocada pelo Adriano. Já voltamos.